Olá, a gente está aqui para discutir sobre o podcast de adubação nitrogenada na cultura do milho do AgroDepende. Meu nome é Helena e eu estou no nono período de agronomia. Meu nome é Lucas Silveira e eu estou no nono período de agronomia. Meu nome é Samuel, eu também estou no nono período de agronomia. Então, para a gente dar início à nossa discussão, eu queria saber de vocês qual seria, a função principal do nitrogênio nas plantas. Pode falar, Lucas. Então, o nitrogênio nas plantas como geral e principalmente aí na cultura do milho, ele é um macronutriente e ele é um nutriente exigido em maiores quantidades. Ele é um componente importantíssimo de várias moléculas da planta de milho e de todas as plantas, com destaque principalmente para a clorofila. A clorofila é a base, assim por dizer, energética da planta, é ali que ocorre a fotossíntese. Sem nitrogênio não há clorofila. Logo, não há energia, não há carboidrato, nem energia. Tanto que um dos sintomas de deficiência desse macronutriente, o nitrogênio, é o amarelecimento pela degradação e não reposição da clorofila em folhas mais velhas, as folhas ali do bacheiro. O nitrogênio também é um importante componente do DNA, de ácidos nucleicos, faz parte de diversas reações da planta e um grande destaque vai para os aminoácidos. O nitrogênio é um composto importantíssimo dos aminoácidos, tanto do grupo amina quanto dos radicais, que diferenciam cada um. E os aminoácidos são a base da síntese proteica. As proteínas, além de função estrutural e reguladora, também, dentre as proteínas, nós temos o grupo das enzimas, que são as responsáveis por praticamente todas as reações metabólicas dentro de uma planta, como a fotossíntese, como a respiração. Logo, sem as enzimas, não haveria crescimento, não haveria desenvolvimento da planta. Portanto, o nitrogênio ele é fundamental. Sem nitrogênio, basicamente, não existe planta. Certo. Visto que muitos produtores têm feito o uso de aminoácidos das lavouras, qual seria a opinião de vocês sobre o uso, desses aminoácidos nas culturas? Então, como o Lucas havia mencionado, o nitrogênio, quando ele é fornecido para a planta em quantidades adequadas, ela vai sintetizar esses aminoácidos. Então, não seria essencial a aplicação desse insumo. Então, se a planta tiver as condições adequadas de nutrição, ela já vai estar sintetizando esses aminoácidos. Então, a gente elencaria a base de correção do solo como uma prática aí que a gente elencaria como primordial no processo, deixando essa prática como sendo secundária. É claro que, às vezes, quando a lavoura sofrer algum estresse ali pontual, seria interessante a gente aplicar esse insumo, visto que, às vezes, nem sempre a planta vai ter as condições ideais ali para estar produzindo, e seria uma prática interessante nesse contexto. E, partindo desse ponto de aplicação de insumos, como vocês recomendariam aí o nitrogênio para a cultura do milho? Pode falar, Ana. Então, primeiramente, a gente tem que ter em mãos a análise de solo da área, né? E aí a gente interpretar com base nas tabelas, nos boletins, de acordo com a região que está a nossa área, para assim a gente fazer a recomendação. Mas aí teria também vários outros pontos que a gente teria que observar, né? Como um deles, a gente tem que observar a exportação da cultura, né? Quanto que a gente vai tirar de nitrogênio do solo com a colheita, né? Qual vai ser esse déficit de nitrogênio, vamos dizer? Outro ponto também, qual é o histórico dessa área? Qual a cultura a gente tinha anteriormente, né? Por exemplo, a gente sabe que na palhada de soja a gente tem mais nitrogênio do que na palhada de milho, por exemplo. Então seria interessante a gente também dar uma estudada em qual seria o histórico dessa área. Também a gente tem que saber qual é a nossa expectativa de produção, né? Quanto eu quero produzir nessa área, para aí sim a gente ter uma noção de como a gente vai recomendar essa aplicação. Então, seriam essas algumas das ferramentas que a gente pode estar usando na recomendação de aplicação de nitrogênio. E aí, eu queria saber agora de vocês, como vocês julgam qual seria o momento ideal, né, para a gente fazer a aplicação do fertilizante nitrogenado? Pode falar, Lucas. Então, para a gente definir aí os momentos ideais de fazer a aplicação do nitrogênio, primeiro a gente tem que entender que o nitrogênio ele é um nutriente com um alto dinamismo no solo.
Tanto que na análise de solo a gente conhece, né? A gente vê que ali vem o fósforo, vem o potássio, mas não vem ali o nitrogênio assim definido, né? Pode vir a matéria orgânica, que tem muita coisa a ver, mas ele não vem definido porque ele é muito móvel. Como a gente está podendo ver aí no ciclo, né? O nitrogênio ele está muito presente na atmosfera, é o principal constituinte dela, né? Na forma gasosa de NO2. Através da ação das bactérias fixadoras, né? De nitrogênio, que estão principalmente ali no nódulo de raízes de leguminosas, como por exemplo a soja, o feijão também, esse nitrogênio atmosférico, ele passa ali para uma forma ali no solo, né? Então vai seguindo os processos, a gente tem a formação da amônia, que ela também vem ali da decomposição, como a gente está vendo, né, de restos, né, culturais, restos de animais, né? Só que a amônia é um composto ainda muito instável ali, às vezes muito volátil. Então a gente tem a nitrificação, né, para nitritos, e depois o outro processo de nitrificação, tudo isso por micro-organismos, né, daí a importância da gente manter uma boa microbiota no nosso solo, né, com palhada, com um correto fornecimento de nutrientes, correto manejo. Então a gente tem essa nitrificação para nitrato, que é uma das principais, não a única, mas a principal forma, né, de absorção do nitrogênio pelas plantas. Porém, nesse processo a gente tem várias perdas, como a gente está vendo aí, por exemplo, as bactérias desnitrificantes, né, que retiram, né, o nitrogênio do solo e ele volta para a atmosfera. E a gente tem que lembrar também que a gente pode ter perdas por lixiviação, né, ali quando às vezes você está ali num sistema convencional, com revolvimento do solo, você faz uma adubação ali, vem uma chuva muito forte e leva, né, esse nitrogênio que está ali no solo embora, ou também com a volatilização, né, que vai ser discutido aí, com certeza, eu creio, mais à frente, né, que é a volta desse nitrogênio, né, para a atmosfera, né, através de ação de enzimas, de alguns micro-organismos. Mas então, feito todo esse parênteses, né, para a gente poder mostrar como esse nutriente ele é complexo, o que é recomendado a gente fazer? É o parcelamento da dose, né, de nitrogênio. Alguns produtores têm arriscado, às vezes, por uma questão operacional, aplicar uma dose cavalar, às vezes toda a dose de uma vez. Porém, isso não é tão ideal, justamente por esse tanto de perdas que a gente citou. Então, geralmente, a gente faz ali uma aplicação na base, que vem muitas das vezes na forma de um formulado, né, junto com o fósforo e o potássio, né, o famoso NPK. Às vezes ali uns 30, 40 quilos, né? A gente tem que olhar ali nas recomendações, olhar a expectativa de produção, como a Helena já bem ressaltou. E aí a gente tem as aplicações nas coberturas, né? Que é depois que a cultura já teve a sua emergência. Então, o momento que a gente faz cobertura, geralmente ali é entre V3 a V6, uma primeira dose, né? Porque o nitrogênio é muito exigido, então as doses são muito grandes. Então, às vezes, até mesmo na cobertura, o ideal é a gente estar dividindo, não aplicar tudo de uma vez para não ter muitas perdas. Então, por que entre o V3 e o V6? Ali, por volta do V3, V4, a gente tem um momento muito importante na planta, que é o início da diferenciação floral. É curioso que a gente não vê, mas ali por volta do V4, as células meristemáticas já começam a diferenciar em células reprodutivas, tanto do pendão, parte masculina, quanto da espiga, a parte feminina. Então, lá ali, bem no início da cultura, V4, V6 ali, está começando já a diferenciação floral. E isso que vai definir o nosso potencial produtivo, né? Mas depois vai ter outros processos que vão ajudando a definir o potencial produtivo. Mas então a gente tem que fornecer um nitrogênio ali nesse momento. Também porque nesse momento ali a planta já está começando a aumentar o seu crescimento, a sua elongação de nós, começar a querer emitir folhas mais rápido. E esse incremento do desenvolvimento e do crescimento, ele vai ficar mais evidente ali no outro momento de fazer cobertura, geralmente recomendado, que é ali de V6 até ali V8, mais ou menos. Que é quando aí a planta entra num momento de altíssima absorção no nitrogênio, né? A gente fala a marcha de absorção, né, do nutriente, ela começa a ficar muito alta, e a gente vai ter ali em V7, a partir de V7, né, a definição do número de fileiras de grãos potencial, né, que é importantíssimo, né, está diretamente ligado ao quanto de grão a gente vai ter. Então, nesses momentos aí, a gente é crucial a gente estar fornecendo nitrogênio para a planta. É importante ressaltar que a planta de milho, até ali o VT, né, que é o final do estágio vegetativo, ela costuma ali absorver até 63% do N total e 37% após o florescimento. Então a gente fornece aí geralmente então na base, depois entre V3 e V6 e de V6 a V8 ali mais ou menos, né?
para buscar garantir para todo, né, o processo ali da planta, todo o seu desenvolvimento, esse importante nutriente. Vale ressaltar que não tem um estágio, às vezes, definido, porque, por exemplo, em V3, a gente faz a capina do milho com herbicidas. Então, às vezes, o operacional pode complicar na fazenda e passar um pouquinho, mas a gente tem que buscar estar ali perto, né? Às vezes não dá para fazer o ideal, mas buscar estar ali perto desses momentos que são cruciais aí para a cultura. E só para complementar a fala do Lucas também, é interessante ressaltar aí que uma das principais fontes aí de adubação nitrogenada ali seria a ureia. É uma fonte que apresenta esse 45% de N, é uma das mais utilizadas. Quanto à forma de aplicação também, a gente atentar aí a questão do momento antes da chuva, né? Seria interessante para evitar ali possíveis perdas, que seriam as saídas de N do sistema, de acordo com o ciclo do nitrogênio. Quando você aplica e antes da chuva, né, no caso, você está impedindo aí que ocorra o processo de volatilização, se você aplicasse essa ureia ali depois de uma chuva, no caso. E nesse contexto também tem a questão da ureia comum, né, e a ureia protegida. A ureia comum ela é muito utilizada por produtores ali que têm um controle da disponibilidade hídrica através da irrigação, né? Então, ali seria mais viável para esse produtor utilizar essa ureia pelo custo dela em comparação com a ureia protegida, que seria um insumo que tem ali uma proteção contra as perdas, que seria uma atividade da urease no solo, ele inibe um pouco essa atividade e impede essa perda de N no sistema. Então, quando o produtor tem a disponibilidade da irrigação, favorece bastante nesse ponto, que ele pode utilizar da ureia comum e manejar uma lâmina de irrigação ali adequada após a aplicação, não sendo uma lâmina tão alta, para evitar ali perdas por lixiviação, visto que o nitrogênio é um nutriente muito móvel, e, no geral, seria isso que eu teria para complementar. Outro ponto, pessoal, que eu queria comentar é que, em relação à dificuldade, né, do pequeno produtor com a relação desses parcelamentos de dose que a gente está comentando, né? Principalmente quando a gente tem a planta de milho em estádios mais avançados, né? Que ela está bem mais alta. E aí dificultaria essa aplicação. Por quê? Porque a gente sabe que os grandes produtores hoje têm esses maquinários especializados, né? Para realizar adubações, que é aquela adubadora Uniporte, onde você não tem o problema de amassar as plantas, e aí isso aí facilitaria a entrada na área, então ajudaria bastante nesse parcelamento de doses. Já o pequeno produtor, a gente sabe que ele usa adubadoras de arrasto, então para você entrar nessa área quando ela está em estádios mais avançados, é bem difícil, e aí isso seria um grande gargalo, né? A gente viu que tem uma grande importância nesse parcelamento de doses e que importante seria a gente parcelar quando o milho está em estágios mais avançados, e aí esse seria um grande gargalo, porque como o pequeno produtor conseguiria fazer esse parcelamento de adubação? Então, seria um ponto que ficaria mais difícil, porque essa planta de milho está bem alta. Então, a falta de maquinário especializado dificultaria um pouco esse parcelamento de adubações. Eu gostaria de fazer um adendo também, na questão falando tanto da aplicação, quanto também um pouquinho ali da recomendação, que é umas ferramentas muito importantes que vêm surgindo no dia de hoje, né? Que são os índices de vegetação, por exemplo, o NDVI, né? E também ferramentas como o mapa de produtividade. Ambas essas ferramentas, elas podem ser conciliadas e interpretadas, né? Para a gente poder estar fazendo aí uma aplicação em taxa variada. Por exemplo, como mapa de produtividade, né? Obviamente, são ferramentas que exigem também um capital financeiro considerável, né? E como a Helena pontuou, isso pode ser um gargalo, mas são ferramentas importantes de se citar, que você teria ali mapeado, né, da sua propriedade, o quanto que cada área ali produz, né? Aí você vai ter meio que umas manchas. Aquela parte ali produziu 220 sacas, aquela outra ali foi 190. Então, baseando-se nessa produtividade de cada área, a gente, através do uso dos sensores, de maquinário especializado, né, estaria fazendo uma aplicação em taxa variada, até visando, né, evitar perdas
E seguir um pouquinho ali do que a Helena falou sobre a recomendação, né? Que a expectativa de produção influencia no tanto de nitrogênio que você coloca. Às vezes você tem um gleba ali que às vezes ela não vai chegar tão alto na produção quanto a outra. Mas se você for colocar igual em todas, pode faltar numa, pode perder na outra, né? E a gente sabe que o fertilizante é muito caro, né? É um importante componente do custo de produção. Então, a aplicação em taxa variada é muito importante e o uso de índices de vegetação como o NDVI, entre outros índices, né, ele pode estar ali mostrando para a gente onde é que está tendo deficiência, né, onde é que eu estou, às vezes, estou errando. E pode ser uma ferramenta tanto para, às vezes, tentar corrigir, caso ainda haja tempo hábil, né, mas isso é uma questão complicada, porque o ciclo da cultura pode ser, por exemplo, um híbrido precoce, e também para eu buscar me adaptar, né, aquela região ali tem mais problemas, então deixa eu ir lá investigar o que, que tem que ser feito, ou às vezes aumentar a dose. Outro ponto que eu gostaria de pontuar, que eu até me esqueci no momento que estava comentando sobre, né, o momento de aplicação, é importante lembrar que vários estudos, né, até foi citado no podcast, eles mostram que a quantidade de exportação do nitrogênio pelos diferentes híbridos que a gente tem no mercado, ela é mais ou menos igual, porém alguns híbridos, né, os precoces, a absorção por dia é maior, porque eles ficam menos dias, né, no campo. Então, às vezes, pode ser importante a gente estar aumentando um pouquinho a dose ali no início já da adubação, para não faltar para esses híbridos. Então, era isso aí um pouquinho que eu gostaria de comentar dessas tecnologias e também fazer uma recapitulação aí desse ponto que eu falei. Não, muito interessante, ô Lucas, esse adentro que você colocou aí. E até foi interessante que você voltou um pouco na prática de recomendação, né, da adubação nitrogenada. E eu gostaria, assim, de ressaltar que, às vezes, a matéria orgânica do solo, ela é um parâmetro utilizado, assim, para indicar mais ou menos quanto de nitrogênio você tem de estoque no solo. Mas o que você acha dessa prática, assim? É ideal, assim, você contar com esse nitrogênio estoque na palhada, Então, na Samuel, matéria. até devido daquilo que eu falei, né, da grande do dinamismo do solo, considerando que cada vez a gente tem mais cultivares híbridos aí mais exigentes, da grande extração, né, que a gente faz do sistema, eu considero que é pode ser uma prática um pouco arriscada, né? Porque até o que a gente vê, né, dos professores, especialistas falando na área, né, o ideal é a gente estar aumentando a matéria orgânica. E às vezes a gente querer contar demais com o que tem lá e não preocupar, às vezes, ali em repor, né, ou fornecer o que vai ser necessário, isso pode levar a uma degradação. Então, eu creio que é óbvio, ocorre a mineralização do nitrogênio da matéria orgânica, isso é muito importante, né? Mas é uma questão cíclica e às vezes é bom a gente estar repondo. Porque, por exemplo, o nitrogênio, diferentemente às vezes do potássio, ele é translocado para o grão. Então, de um jeito ou de outro, ele vai sempre estar saindo ali da gleba, né? Ao final do ciclo. Então, às vezes a gente querer usar a matéria orgânica como a caixa d'água, né, a caixa de nitrogênio ali, e não preocupar tanto em repor, acho que pode ser um pouco perigoso, levar a uma degradação do solo, alguma coisa assim, nesse sentido. Certo, até porque a gente tem que preocupar mais também com os outros benefícios, né, que a matéria orgânica pode Sim, sim. propiciar para a gente, como maior retenção de água no solo, ocupação, às vezes, do sítio de absorção de fósforo, principalmente nos solos mais argilosos, toda essa questão, às vezes não ficar tanto preso nessa questão da mineralização, né, porque essa matéria orgânica ali presente, ela pode assumir outros papéis muito importantes, né? É isso mesmo, a gente tem que focar em aumentar a palhada e aumentar o nível da matéria orgânica. Tem até aquele ditado, né, que um bom agrônomo, ele aumenta a matéria orgânica, né? Se está diminuindo é porque a coisa está feia. Com certeza. Então vamos caminhando aqui mais pro fechamento aí da discussão. Algumas conclusões aí a respeito do podcast. Assim, pelo menos para mim, o que ficou bastante nítido é a questão do parcelamento, né? Para evitar as perdas de nitrogênio e propiciar que a cultura se beneficie, né? De forma maior desse nutriente, né? Ajustando aí de acordo com o estado fenológico e essa questão da marcha de absorção, toda essa questão influenciando. Acho que os dois pontos mais importantes seriam esse, parcelamento de acordo com o ciclo da cultura e mais essa questão de você estar ali disponibilizando o N na forma correta, no momento correto, né?
Sim, eu também concordo. Eu acho que esses são os principais pontos aí. Também achei muito interessante, né, a questão todo da atenção que foi dada à ureia, né, que é a principal fonte de nitrogênio, devido à sua alta porcentagem, né, de nitrogênio que ela contém, acaba dando no final ali um custo menor que, por exemplo, às vezes o sulfato de amônio, outros fertilizantes nitrogenados. Então, questão da colocação da ureia no momento certo, né, porque podem acontecer perdas muito grandes que podem comprometer todo o ciclo, né? Então, esse parcelamento aliado ao correto momento de aplicar e como aplicar, para mim, acho que foi um grande aprendizado que esse podcast passou para a gente. Certo. E também, assim, a gente definir ali certinho na lavoura o que é mais necessário ali em cada momento, né? Não ficar, assim, bitolado em ficar colocando insumos que talvez não seriam tão necessários como alguns outros aí na lavoura. Por exemplo, assim, os fertilizantes de base, atenção à análise do solo, nos componentes dos nutrientes que estão ali presentes, às vezes não seria tão necessário você focar no fornecimento de alguns insumos, como no caso dos aminoácidos, ali pontualmente havendo algum estresse, ali você atenta, mas a gente tem essa questão por primordiar aí a correção do solo, essas práticas de manejo. Então, no geral, acho que é essa a mensagem. É isso mesmo, é aquela lei do barril, né? Às vezes a gente está falando aqui sobre nitrogênio, mas se a gente errar no fósforo, no potássio, nos micros, na calagem e também no manejo fitossanitário, a produtividade não chega lá no alto, né? Falta uma das réguas do barril ali, como a gente aprende, né, nas aulas de agronomia, ela às vezes fica muito baixa e a água vaza do barril. Então a gente tem que levar todos esses pontos assim juntos, né? Não focar às vezes só numa novidade do momento, todo mundo comentando, mas fazer a base bem para a gente poder garantir uma boa produtividade. Então, eu creio que foi isso aí. A gente agradece aí a atenção de todos. A gente parabeniza também aí o pessoal do podcast, né? Porque foi muito proveitoso e muito obrigado.